Bom dia, torcedor havaiano. Bom dia, imprensa que está aqui presente. Bom dia, André Martins. E bom dia a toda a equipe aqui do Avaí. Pessoalmente, eu entendo. Nós aqui no Avaí entendemos todo esse sentimento do torcedor, sentimento de frustração pela não conquista do primeiro objetivo do Avaí nesse ano, que a gente disputou o Campeonato Catarinense e a nossa intenção era ser campeão e conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Mas tivemos uma estratégia de aproveitamento da base do Avaí com jogadores que tinham contrato. Então a gente precisava olhar também o lado financeiro do clube, e esse lado financeiro pesou bastante nessa questão da estratégia. Mas agora é hora de a gente fazer uma avaliação do que aconteceu com a nossa equipe, com a nossa comissão técnica, com o nosso elenco, com todo o staff do clube, e organizar esse elenco e organizar todas as ações para que a gente vá para o próximo compromisso do Avaí no ano, que é o Campeonato Brasileiro da Série B. Quero dizer que, dentro do aspecto administrativo, nós estamos enfrentando aí desafios enormes, né? A gente pagou mais de 20 milhões de dívidas o ano passado, só que só a dívida fiscal cresceu aí em torno de 12 milhões de reais. Né? Então, sem uma transação fiscal organizada, o clube não vai conseguir sair dessa questão dessa dívida, e a tendência é até aumentar. Desde que assumi, tenho trabalhado diuturnamente para conseguir colocar todos os salários em dia, para que aquela questão de salário atrasado não servisse de desculpa para desempenho em campo. Que sempre é um mantra que a gente ouvia a torcida falar. Desde que eu assumi, então, nunca teve um atraso salarial de CLT, né? E a primeira vez que a gente atrasou o pagamento de imagens foi essa semana, porque logo depois da terça-feira que a gente foi eliminada nos pênaltis lá em Criciúma, triste, né? Cheguei aqui para trabalhar e percebi que as contas do Avaí estavam bloqueadas e recursos tinham saído da nossa conta para fins de dívidas fiscais. Então, essas dívidas fiscais, elas têm, ao longo do tempo, chegado numa situação em que juridicamente até é difícil segurar a questão das contas. Bom, felizmente a gente conseguiu uma decisão favorável, desbloqueando as contas, e a gente conseguiu fazer o pagamento das imagens, então está tudo rigorosamente em dia. Mas eu também queria citar um pouco a decisão dessa diretoria para manutenção da confiança que a gente tem em cima da comissão técnica. Um treinador, Alex de Souza, com o PC e com o João, e com toda a equipe que está com a gente trabalhando diuturnamente com os atletas. A gente vai tentar mexer no elenco para suprir as carências que a gente observou no Campeonato Catarinense, e a grande tarefa do Alex e da equipe com base nesses atletas, ele fazer trabalhos e treinamentos, desenvolver esses atletas e formar uma equipe coesa, uma equipe que possa garantir as vitórias necessárias para que a gente consiga voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Esse que é o objetivo. O Alex, o André, eu, o Bruno, estamos totalmente focados nesse objetivo. Então, por isso eu decidi fazer essa entrevista coletiva e falar com a torcida do Avaí, e também tomei a decisão de participar aí de programas jornalísticos, né, de debates sobre futebol aí na capital. Eu, como diretor de futebol, obviamente falarei especificamente do futebol do clube, né? Como o presidente já adiantou, os resultados em campo acabaram não sendo o esperado por nós, né? Mas continuamos trabalhando e acreditando que a gente pode ainda alcançar os objetivos do clube, principalmente no campeonato agora da série B que se inicia
no próximo mês, né? Optamos por iniciar o ano com uma equipe jovem, fazendo uma mescla com atletas um pouco mais experientes. Tivemos alguns problemas de lesão, que já foi citado aqui também. Estamos trabalhando muito para ajustar isso, melhorar, né, para o decorrer do ano, e buscando novos atletas no mercado para que possam agregar a essa equipe que vem sendo construída e montada aí nesse início de trabalho. Vamos falar um pouquinho sobre o Ranieri, tá? É uma negociação que está em andamento e eu não vou tecer comentários sobre isso porque isso só atrapalha, né? Quando vocês, a imprensa, e é o trabalho de vocês, noticiam que o Avaí está interessado em um atleta ou tal, magicamente o preço aumenta e outros concorrentes ficam interessados no mesmo jogador, concorrentes nossos da Série B. Então, o segredo e o sigilo fazem parte do negócio e, da minha parte, eu vou falar abertamente, porque prometi transparência e estou cumprindo, mas eu falo isso quando a coisa está efetivada, tá? Então, o caso Ranieri ainda a gente não pode passar as informações, mas assim que a gente tiver concluído a negociação, a gente vai divulgar nos canais do clube. Estava falando da questão da manutenção da comissão técnica e da experiência anterior, Barroca, enfim. Sim, eu acredito em trabalho de médio e longo prazo. Então, a parte do campeonato catarinense, até pela estratégia adotada de usar os jovens, a gente sabia que não tinha assim, a equipe na plenitude, à disposição do Alex. Ainda assim, as questões das lesões atrapalharam o trabalho dele. É todo um processo, né? O processo, ele tem que te levar ao resultado, e o resultado garantir o processo. Essa que é a mecânica que a gente busca. Mas, tanto eu quanto o Alex, nós sabemos exatamente como é que funciona essa questão do futebol, e o Alex é o nosso treinador para a Série B, e não foi sequer cogitado uma troca nessa questão, porque não seria pertinente nem prudente. Em relação às lesões, obviamente, né, não tem como esconder, tivemos um número alto, sim, de lesões, principalmente muscular, né, tivemos traumas também, que aí você não tem como controlar. A gente acredita também, pelo fato dos atletas jovens com pouco lastro de jogo e minutos, quando tiveram uma sequência, acabaram lesionando. A gente, no meio do caminho, identificamos, obviamente, esse problema e estamos mudando a rota, fazendo reuniões diárias, justamente para tentar ajustar, encontrar a solução quanto antes, mudando principalmente carga, duração, intensidade dos treinos. Isso vem sendo discutido, né? E a gente pretende, obviamente, diminuir essa situação e entregar o maior número de atletas possível para o treinador Alex no decorrer aí da temporada. Em relação aos reforços, né, o Alan Costa, que é um atleta que encerrou o seu contrato de empréstimo com o clube ao qual ele estava na Índia, tem contrato com o clube, ele está retornando, né, será reintegrado à equipe, e a situação contratual dele deve ser resolvida aí nos próximos dias. Porém, o atleta que já está no clube, já fez os exames, está iniciando as avaliações e os testes no campo, né? O Xavier, como já foi noticiado também, é um atleta que está fazendo esse processo de exames e avaliações, e assim que estiver tudo ok, né, quando nós tivermos o aval e ok do nosso departamento de performance e saúde, também será anunciado. Igor Inocêncio, lateral direito, Ceará, também está a caminho. Entramos em contato com o Ceará e também estamos tratando dessas questões burocráticas. A princípio chega amanhã aqui para iniciar também esse período de avaliações e testes, né? E além disso, nós temos 2 atletas com pré-contrato assinado,
que estão disputando as finais de campeonatos estaduais importantes aí do país. E nós estamos buscando mais 2 a 3 nomes que possam ingressar aí e fazer parte do elenco para o decorrer da Série B. E aí, especificamente, pontuando dois extremos, 2 atacantes, né? Então, são essas posições que a gente vai estar buscando também. A situação econômica do Avaí é uma situação muito difícil de insolvência, praticamente. Então, grande parte dos meus esforços estão destinados a isso, de tentar manter uma estrutura equilibrada e não tão deficitária, pagar os impostos, pagar todos os encargos, pagar salários, pagar todas as despesas e fornecedores em dia, mantendo uma constância, né? Digamos, diminuindo o aumento da dívida, né? Agora, do aspecto esportivo, e aí eu sei que grande parte das decisões que eu tomo dia a dia para manter a situação econômica equilibrada, eu prejudico a questão esportiva. Então isso é uma coisa que tem me doído bastante, porque assim, se eu pensar somente na gestão Júlio, que se acaba, tem esse ano mais 2 anos, eu posso tomar uma postura de não pagar impostos e contratar um jogador melhor, não pagar tal coisa e contratar um jogador melhor, conseguir um empréstimo tal e contratar um jogador melhor. Pode ser que eu tenha um resultado exitoso, efêmero no campo, mas eu vou estar comprometendo o futuro do clube. Então eu não sou irresponsável, eu vou pensar no clube e não vou pensar na gestão Júlio. Tá? Na gestão Júlio Bruno. Não vou fazer isso. Eu vou pensar a médio e longo prazo. Como a gente tem o ano do centenário, eu quero que esse clube tenha um bicentenário. Então, as bases para a perpetuação do clube, elas estão tendo que ser plantadas hoje. E a gente não precisa ir muito longe para ver exemplos que isso não aconteceu, né? Então, é uma luta muito difícil, né? Eu costumo dizer que os havaianos unidos, todos remando na mesma direção, já é difícil a luta, principalmente quando a gente está numa gestão e a gente recebe uma pressão por resultados esportivos imediatos, pessoas que não pensam a médio e longo prazo. Então eu tenho sofrido bastante isso, mas quando se tem certeza do que se está fazendo, aí é possível a gente segurar essa pressão. Então eu não vou me render a comentários imediatistas e comprometer o futuro do clube. Não faz parte do meu perfil, e eu não fui eleito presidente do Avaí para ser o cara mais simpático da cidade. Eu não tenho pretensões políticas, eu não tenho outras questões. O meu objetivo aqui é o Avaí Futebol Clube. As pessoas que têm certa experiência e certa responsabilidade de gestão sabem o que eu estou falando. Agora, realmente, é difícil a gente ser eliminado de um campeonato estadual e estar brabo com isso. Se eu fosse torcedor comum, eu também estaria brabo com o presidente. Mas eu vejo assim, eu procuro trabalhar da seguinte forma, Ivan. As pessoas que conhecem o Júlio, elas não estão criticando como estão criticando nas redes sociais. Mas quando falam Júlio ali, não é o Júlio pessoa física, o Júlio é o presidente do Avaí. O presidente do Avaí é a pessoa que machucou o torcedor pelo fato de a gente não ter conquistado o Campeonato Catarinense. E aí, se eu pensar, eu como torcedor, eu também estou bravo com o presidente. Mas eu, como presidente, eu não posso externar isso, eu não posso ignorar que a paixão do torcedor o leva a fazer isso. Então eu não condeno ninguém, não estou bravo com ninguém, mas estou com a consciência tranquila do que
as decisões difíceis que eu tomo dia a dia, e aí você pediu uma autoavaliação, eu estou no caminho correto e eu vou continuar tomando isso aí, porque é minha responsabilidade ser o líder aqui do Avaí Futebol Clube e levar o Avaí para uma estabilidade econômica e financeira que, através dos processos, vão redundar em resultados futuros. Talvez esse ano a gente tenha alguns reveses, pode ser, e é um preço a pagar. Então, esses trade-offs, né, das decisões que você toma na vida, você ganha alguma coisa e você perde outra. E eu estou bem consciente do caminho que estou tomando e falo isso constantemente, não só para a torcida do Avaí, como está sendo falado agora, mas também no ambiente do Conselho Deliberativo. E quem leu as conclusões do Comitê de Gestão Financeira do Conselho Deliberativo sabe exatamente o que eu estou falando. A gente passou a semana inteira aí reunidos, né, avaliando, reavaliando, corrigindo metas, como já falei, né, principalmente em relação ao elenco. E identificamos que teria que ser feitas algumas contratações pontuais, reforçando a equipe, obviamente, e consequentemente, como existem as chegadas também, teremos algumas saídas, né, até para equilibrar, reajustar o elenco também, e tentar entregar os melhores nomes e as melhores opções aí para o Alex para o decorrer do ano. Né? De positivo, a gente entende que, infelizmente, os resultados não aconteceram, mas existiu a evolução individual de alguns atletas importantes, principalmente aqueles formados aqui no clube, que conseguiram comprovar dentro de campo, recebendo a oportunidade de jogar. Né? Então, foram confirmados. Volto a falar das lesões, que acabaram atrapalhando bastante aí o estadual, os resultados dentro de campo. Isso também a gente está procurando resolver, corrigir, reajustando. Né? E com a chegada dos novos reforços, dos novos nomes, que também foram debatidos de forma colegiada aqui por todos os departamentos de futebol, juntamente com a comissão, a gente acredita que a gente consiga montar um elenco equilibrado e forte para a disputa da Série B. Um dos pilares na nossa gestão justamente foi essa reaproximação com a torcida. Então, um dos grandes desafios dessa gestão vai ter que ser quais mecanismos que a gente vai desatrelar o resultado em campo com a quantidade de sócios. Eu acho que difícil, até pela paixão e tudo mais, a gente desassociar completamente. Eu acho que nem esse é o objetivo. Mas a gente tem que achar mecanismos para que essa aproximação ocorra. Dentre os mecanismos que a gente está utilizando para que a gente consiga garantir essa aproximação, a gente criou uma coordenação de relacionamento com o torcedor, com o sócio e com o torcedor, e mexeu vários processos dentro da secretaria também. E a gente está agregando recursos de tecnologia e de inovação para justamente trabalhar esse relacionamento com o sócio. Na verdade, a gente percebe que quando se faz um elogio, um ou duas curtidas. Quando se faz uma crítica pesada, 300, 500 curtidas. Então, compensa ser um hater dentro da rede social. E isso não pode ser um parâmetro para tomada de decisão gerencial. Mas a gente tem que achar recursos tecnológicos para poder chegar a essa questão da aproximação com a torcida. A verdadeira torcida, né? Não só uma pequena amostra que está numa rede social, seja Facebook, Instagram ou Twitter. Então, a gente tem que entender e a gente está trabalhando nesses mecanismos de busca. Mas eu acredito que o clube possa usar instrumentos de inovação e tecnologia para conseguir melhor uma aproximação com o torcedor.